Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais uma aula de história e nesta aula nós vamos começar um novo tema, né? Na aula passada nós finalizamos um tema que foi até grande, né? Que nós falamos sobre os povos mesopotâmicos, né? Ou melhor, sobre a Mesopotâmia. E a partir da aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre um novo povo, né? Uma nova civilização que faz parte das civilizações antigas, que são os fenícios, certo? Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar sobre os fenícios, principalmente quem estuda ou já leu alguns livros sagrados, principalmente a Bíblia, que também fala sobre os fenícios. E nesta aula eu vou começar a falar sobre esse assunto, sobre esses povos. Então, nessa aula eu vou explicar quem são os povos fenícios e falar algumas curiosidades. Nas aulas seguintes, nós vamos dar prosseguimento sobre esses povos, né? Vamos falar um pouquinho da economia, da cultura, da organização da sociedade fenícia, das religiões e várias outras características. Então, nessa aula, nós vamos começar a fazer uma introdução sobre o tema. Porque se eu for falar tudo imediatamente, o assunto é muito extenso, é muito grande, vocês vão acabar ficando um pouquinho cansados, e principalmente porque é muita informação, né? Então vamos começar com calma, com tranquilidade, e acredito que sobre esse tema aí vai ser mais ou menos umas 4 ou 5 aulas sobre esse tema. Mas o importante é nós aprendermos. Nós não vamos correr com o assunto, né? Vamos bem devagar, bem tranquilo, porque o objetivo é que a gente consiga aprender sobre o tema, sobre os povos fenícios, lembrando também que vocês podem pesquisar na internet, tem muita informação sobre os povos fenícios, podem pesquisar na internet, entra lá no Google, coloca lá os povos fenícios, né? E isso é muito importante, além de nós estudarmos aqui na videoaula, nos exercícios, no texto que eu, professor, estou postando para vocês, é importante, interessante que vocês também pesquisem, né? Individualmente, pesquise na internet, no YouTube, tem muita informação boa que vocês podem complementar. E lembrando também que nós vamos revisar todos esses assuntos quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais. Ok? Tranquilo? Vamos começar? Então, eu quero começar falando sobre essa civilização. E eu quero começar lendo o texto. Peço que vocês acompanhem o texto comigo, por favor. Os fenícios, eles se destacavam como povos aventureiros. Então, grave isso muito bem. Os fenícios se destacavam como povos aventureiros e também por serem hábeis navegadores e bons comerciantes. Então vamos ligar? Eles são povos aventureiros que gostam de aventuras, né? E eles ligavam a esse perfil de aventureiros ao quê? As navegações. Né? Nesse período, nesta época, no tempo antigo, as navegações era um dos principais meios de transportes dos povos antigos. Né? Chegava a ser até muito mais rápido e também muito mais preciso, né? Do que andar a pé. Né? A pé ou então utilizando alguns animais que talvez poderia ser muito mais cansativo. Pelo mar, talvez, pelo mar ou oceano, provavelmente era muito mais tranquilo e seguro, né? Tranquilo e seguro. Diferente de hoje, né? Hoje, se a gente quer viajar, se a gente não quer perder tempo, a gente vai no aeroporto, pega um avião e viaja, né? Ou vai de ônibus, que é muito mais rápido também. Claro, não comparado com o avião. Mas antigamente, um dos meios de transportes um pouco mais seguro e até mais rápido, né, era os navios, era através da navegação, certo? E por eles serem bons navegadores, por saberem navegar muito bem pelo mar, principalmente pelo mar Mediterrâneo, que é onde eles expandiram a sua dominação, que a gente vai aprender um pouco mais para frente, eles também eram bons comerciantes, eles utilizavam desse perfil de navegadores, esse dom de ser bons e hábeis navegadores, para
desenvolver o seu comércio. Tranquilo? Vamos continuar a leitura. Este último, que são bons comerciantes, né, possibilitou o desenvolvimento de uma elite que em diversas cidades passou a dominar o poder político. Então, quem dominava o comércio, né, se passou a fazer parte de uma elite. Então, a pessoa que tinha o poder de administrar algum comércio, alguma produção, que nós vamos ver isso mais para frente, ele entrou numa categoria de elite e passou a ter poder político. As pessoas que trabalhavam ali para aquela pessoa não tinham tanto poder, eram só trabalhadores. Mas quem era o dono de determinado comércio, dono da embarcação, dono de um produto que iria ser comercializado com outra cidade, com outro povo, né? Essa pessoa que dominava o produto, que era dono da embarcação e tudo mais, ele tinha um status muito alto na sociedade fenícia, né? E muitas vezes ele estava dentro de uma sociedade, de um poder político que dominava, né? E criava regras e exercia poder sobre a sociedade fenícia, certo? Então lembre-se disso muito bem. Quem eram os donos dos barcos e os donos dos produtos que seriam comercializados, eles eram de uma elite, né? Fazia parte de uma elite e exercia poder sobre a sociedade fenícia. Tranquilo? Continuando no texto aqui, a denominação fenícia deriva do grego. Então tem um nome aqui que até eu acho difícil de falar, né? Que é Fonike. Fonike. Né? Vocês podem colocar, como eu sempre falo, né? Quando aparecem esses nomes diferentes, vocês podem lá para frente, lá para os seus 30 anos, colocar o nome dos filhos de vocês, esse nome aqui, ó, Fonike, né? Ou seja, terra das palmeiras, que significa terra das palmeiras, né? Então, lembrando, Fenícia deriva-se do grego, que significa terra das palmeiras. E o território fenício era formado por diversas cidades-estado. Ou seja, eu lembro que eu falei lá quando nós estudamos sobre a Mesopotâmia, eu falei sobre as cidades-estado. Cidades-estados é que são cidades independentes. Não existe um rei que manda em várias cidades. Não, cada cidade tem um administrador. Cada cidade tem alguém que exerce o poder, alguém que manda. Então, por exemplo, que nem aqui em Cerejeiras. Vamos supor que aqui em Cerejeiras, eu, Danilo Paranhos, seja o responsável, a pessoa responsável pelo poder da cidade. Eu esteja no topo lá, né, no topo do poder. Então, eu administro essa cidade. Quem manda aqui em Cerejeiras sou eu. É mais ou menos assim. As cidades fenícias, havia um grupo político, né, que mandava sobre a cidade. Então, cada cidade tinha sua própria administração. Nenhuma cidade mandava na outra, nenhuma cidade exercia poder na outra. Cada cidade era independente. Olha o que eu coloquei aqui, ó, o significado de cidade-estado. Olha lá. Cidades independentes, ali no quadrinho preto. Cidades independentes, em cada uma tinha, entre outros, seu governo e sua forma de governar. Então, cada cidade tinha seu governo e sua forma de governar. Tranquilo? Vamos continuar. Então, vamos ver aqui a localização dos povos fenícios. Deixa eu pegar aqui o marca-texto que fica mais fácil. Atualmente, vou até riscar aqui, atualmente, esse é o território onde era a Fenícia, certo? Esse é o território onde era a Fenícia. Nos tempos antigos, a Fenícia era este território aqui, ó. Isso aqui, ó, é toda essa faixa verde. Está vendo? É dessa Fenícia que nós estamos estudando. Ela fica às margens do mar Mediterrâneo, certo? Ela fica às margens do mar Mediterrâneo. Hoje, a Fenícia, ela estaria mais ou menos aqui, ó. Deixa eu riscar. Hoje, a Fenícia, ela estaria aqui, ó. Estaria mais ou menos aqui. Certo? Vamos ver o texto? Os fenícios viveram na costa do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, região entre a Mesopotâmia e o Egito.
Então, são povos ali bem próximos, né? Nós estudamos nas aulas passadas sobre o Egito e a Mesopotâmia. Então, os povos fenícios, a Fenícia ficava entre a Mesopotâmia e o Egito. Numa faixa que se estendia entre o Garite, uma cidade, estado, ao norte, né? O Garite vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo o Garite, né? O Garite ao norte e o Monte Hermon ao sul. Parte do seu território era de localização costeira. Então, aqui, ó, o Monte Hermon fica aqui embaixo. Então, toda essa área onde está arriscada aqui, ó, como eu falei, era a região da Fenícia. Tal território atualmente corresponde a parte do estado da Síria e do Líbano. Tanto que Beirute, né, capital aqui, ó, a capital do Líbano, que é Beirute, é aquela cidade onde recentemente, infelizmente, teve aquela explosão muito grande, né, que a gente viu na televisão, em todos os jornais, que destruiu grande parte da cidade, né? Estou falando de Beirute. Né? Beirute é uma cidade muito histórica, muito antiga, que surgiu após o fim da Fenícia. Então, hoje a Fenícia, né, parte do território da Fenícia, hoje é a Síria e o Líbano. Ela fica em meio às cordilheiras do Líbano e antilibanos, né? Olha esses nomes diferentes. Encontra-se o Vale do Beca, considerado um dos mais escassos ambientes de solo fértil na região. Por isso, os fenícios descobriram no mar os recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo também considerados os maiores navegadores da antiguidade. Então vamos gravar isso e vamos aprender. Melhor, vamos gravar não, vamos aprender. Os fenícios, eles eram os maiores navegadores da antiguidade. Repetindo, os fenícios eram os maiores navegadores da antiguidade. E por que eles eram os maiores navegadores da antiguidade? Porque eles dedicavam seu comércio à pesca e ao comércio marítimo. Então, para os povos fenícios poder sobreviver, ter recurso para a população, ter trabalho, eles precisavam desenvolver a economia deles. Então, eles desenvolveram um comércio marítimo, onde a pesca era um principal produto. E por que eles desenvolveram a pesca? Porque o solo na região da Fenícia é um solo ruim, né? Era um ambiente ruim. Por quê? Uma região desértica. Então o solo ele era fértil, né? Tinha regiões de solo fértil, porém era uma região desértica, pouca água, né? Boa parte do seu território, o solo também não era muito bom. Então, como era muito difícil de desenvolver a agricultura na Fenícia, eles buscaram outras alternativas, que foi o comércio marítimo e a pesca, né? Já que era difícil plantar. Porque você precisa ter um solo fértil. Hoje em dia, se a gente pega qualquer solo aí infértil, a gente compra insumos agrícolas, né, fertilizantes, e vai lá, trata do solo e produz. Antigamente, não. Né? O período da Fenícia ali é o período, a época ali onde começaram a surgir as primeiras cidades na humanidade. Então era um período muito diferente do nosso, né? Não era tão desenvolvido quanto o nosso. Vamos lá? Então aqui a gente vai ver o mapa das rotas de comércio dos fenícios, né? Aqui eu vou mostrar, aqui é a Fenícia. E os fenícios são esse risquinho aqui vermelho que vocês estão vendo, né? Tá vendo aqui, ó, esse risquinho vermelho? Era o mapa da rota deles. Então, os fenícios desenvolviam comércio com o Egito, com Chipre, que era bem próximo, é uma ilha ali, né? Regiões aqui, ó, próximos da Europa, onde hoje é a Turquia, né? Aqui é a Ásia Menor, aqui já começa a Europa, Creta, né? Creta é uma ilha da Grécia, a Intúria, onde hoje é a Itália, né? Aqui, ó, Córcega, Sardenha, todas essas áreas aqui desses risquinhos, ó, essas setinhas vermelhas, é onde eles desenvolviam
o seu comércio, né? Eram as suas rotas comerciais. Eles produziam alimentos, produziam alguns produtos de comércio que nós vamos ver mais para frente. Não vou adicionar, não vou antecipar isso, né? Senão eu vou antecipar conteúdo. E esses produtos eles comercializavam por todas essas regiões que vocês estão vendo aí. Olha, a rota mais longa é essa aqui, ó, que é a Inglaterra. Então, tudo isso aqui onde eu estou riscando, ó, é o mar Mediterrâneo. Eles saíam bem aqui, ó, nessa saídinha pequena, né? Que nós vamos ver mais para frente, sair aqui no Oceano Atlântico. Então, a gente vê as rotas de comércio. A gente vê também a expansão dos povos fenícios, porque muitos povos fenícios saíam aqui da Fenícia e começavam a estabelecer colônias aqui. Todas essas áreas em verde era onde tinha povos fenícios também morando. Eles não só desenvolviam o comércio, eles também imigravam, iam para outras regiões morar e viver. E agora a gente vai começar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui algumas curiosidades, né, sobre os povos fenícios. E quero começar com a primeira curiosidade, acompanhe comigo no texto. Entre os estudiosos, né, as pessoas que estudavam as histórias dos fenícios, entre os estudiosos são discutidas diversas teorias sobre os povos fenícios, mas uma aparece com mais frequência nos materiais didáticos, que tal teoria, de acordo com o antigo historiador Heródoto, diz que os fenícios originaram-se do Mar Vermelho, referindo na sociedade antiga do Golfo Pérsico e Oceano Índico. Eles foram os primeiros a contornar o continente africano, a serviço do faraó Necão. Necão, é Necal, né? Faraó Necal. Esses nomes diferentes, quando tiver meus filhos, eu vou colocar tudo Necal. Aqui, ó. Tá vendo esse risquinho que eu coloquei aqui? Aqui é a Fenícia. Antigamente os mapas eram muito diferentes dos mapas atuais, porque não existia tecnologia para construir mapas mais de forma correta, assim, né? Bem feitos. Não tinha satélite, as pessoas produziam mapas olhando as estrelas, olhando a lua, o sol, né? Através da bússola, e não tinha tanta tecnologia assim. Então, segundo o historiador Heródoto, ele vai dizer que os fenícios, a serviço do faraó, né, Necal, foi o primeiro a contornar a África. Eles foram o primeiro a contornar a África através da navegação. Segundo este mapa aqui, né, um mapa antigo, esse mapa aqui está... Hoje a gente diria que ele não está certo, mas antigamente era um mapa utilizado por eles, né, pelos povos fenícios. Esse mapa aqui é chamado de Circunnavegação Fenícia da África. Eles saíram da Fenícia, passaram aqui, ó, aqui onde eu estou riscando é o Mar Vermelho. Passaram pelo Mar Vermelho, saiu pelo Mar Erítreo, que hoje é o Oceano Índico, entraram aqui no Oceano Atlântico, entraram no Mar Mediterrâneo e voltaram para a Fenícia. Então, a pedido e a serviço do faraó, eles contornaram a África, mapearam a África e foram os pioneiros, os primeiros a fazerem isso. Olha uma outra curiosidade. A maior parte das cidades fenícias eram portuárias. Então, como a agricultura não era desenvolvida na Fenícia, porque os solos, além de não ser férteis, e os solos férteis estavam em regiões muito desérticas, a maior parte das cidades eram portuárias, ficavam às margens do mar Mediterrâneo, porque o principal produto comercial era a pesca, né? Então, para desenvolver a pesca, para poder comercializar o pescado, tinha que ter meios de transportes que utilizavam o mar, né? Tanto que as rotas comerciais que nós vimos no slide anterior, nos slides anteriores, né, mostrava que eles comercializavam com cidades longe da Fenícia, né? Então aqui a gente tem a Fenícia, ó, e daqui que eles comercializavam para outras regiões, ó. Então não era muito certo, eles não iriam construir uma cidade longe do mar, sendo que o principal produto é o pescado e a pesca era de água salgada. Então, a maior parte das cidades,
da Fenícia eram portuárias, por isso conseguia ampliar sua população e seu território, posteriormente desenvolvendo diversas colônias. Então, como é próximo do mar, era muito fácil as pessoas deixarem a Fenícia e irem para outras regiões aqui do mar Mediterrâneo. Tanto que essa área em verde aqui, ó, era regiões onde tinha muitos povos fenícios que deixaram a Fenícia e foram construir, viver em outras cidades da região da África, da Europa, parte da Ásia, né? Em todas essas áreas em verde aqui. Seguindo, em mais uma curiosidade, ó, alguns estudiosos informam que as cidades-estados de Biblos, né, há uma cidade na Fenícia que é chamada de Biblos. Era uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora com o Egito. Mas ela não era a única cidade e estado de destaque dos fenícios, pois outras como Sidom e Tiro também desenvolveram um importante comércio e são apontadas entre as cidades mais antigas da Fenícia. São cidades milenares. Então, enquanto aqui, por exemplo, tem cidades aqui em Rondônia, cidade mais antiga de Rondônia, que é Porto Velho, se eu não me engano, última vez que eu pesquisei deu essa informação ali, Porto Velho tem um pouco mais de 100 anos. Né? Essa cidade aqui, Biblos, e Sidom e Tiro, são cidades milenares, muito antigas, que mostra que tem resquícios históricos desde o início da humanidade. Então aqui a gente vê duas fotos, ó. Essa foto aqui é de Biblos, a gente vê algumas ruínas, né? Ruínas históricas da cidade de Biblos, e lá no fundo a gente vê construções mais atuais. Né? A cidade ainda resiste, a cidade ainda existe. Aqui é só uma ilustração, né, que mostra que as cidades fenícias eram cidades portuárias. E vamos lá. Aqui, ó, Tiro e Sidom são consideradas como cidades importantes para a Fenícia. Né? Elas existem até hoje. Elas são apontadas como impulsionadoras da construção de portos comerciais e colônias em praias distantes, tais como a Cádiz, na Espanha, Cartago, situada ao norte da África. Então, muitas pessoas que moravam em Tiro e Sidom expandiram seu comércio e migraram para outras regiões longe da Fenícia, construindo colônias, cidades, né? Ou seja, parte da Fenícia fora da Fenícia. Né? Como eu coloquei ali, ó, Espanha, né? Na Espanha, cidade de Cádiz, Cádiz, né? Na Espanha, Cádiz, e Cartago, no norte da África. Cartago foi a mais importante colônia fenícia e seu desenvolvimento, né, um dos pontos para as guerras púnicas no período do Império Romano. Claro que a gente vai chegar nesse tema aqui, das guerras púnicas no período do Império Romano. É só uma introdução a essa aula, ok? Então aqui nessa imagem a gente vê aqui alguns resquícios, né? Algumas construções históricas da época, dos primórdios, do início da cidade de Tiro e Sidom. Temos a cidade de Cartago, né? Cartago era uma cidade que ficava ao norte da África, mas e ficava fora da Fenícia, não ficava na Fenícia, mas era um território fenício, era uma colônia fenícia, né? Da expansão fenícia por todo o mar Mediterrâneo. Aqui, ó, Cartago, assim, ó, é importante destacar que os fenícios não fundaram um estado unificado, um reino, mas sim eram várias cidades-estados que costumeiramente os estudiosos denominam de Fenícia. Ou seja, pessoal, só para a gente encerrar aqui, a Fenícia ela não tinha um rei, não tinha uma pessoa só que mandava em toda a Fenícia, que exercia o poder sobre toda a Fenícia. Não. Na Fenícia era um conjunto
de cidades-estados. Cada cidade-estado tinha seu próprio governo. Então, se tinha 50 cidades-estados na Fenícia, era 50 povos, 50 tipos de governos. Né? Cada cidade tinha o seu governo. Cartago, por exemplo, mesmo estando fora da Fenícia, ela tinha o seu próprio governo. Mas era parte da Fenícia porque tinha em sua população a cultura fenícia, que nós vamos ver mais para frente, que é a religião, que é a forma de organização da sociedade, que são os meios culturais, a identidade dos fenícios. Então, mesmo as cidades sendo independentes, elas tinham uma certa cultura semelhante, que fazia com que sejam consideradas a Fenícia, né? Então, quando as pessoas olhavam aquelas pessoas, os fenícios, eles viam que os fenícios tinham um jeito diferente de se vestir, de falar, de se comportar. Então, eles sabiam que eram fenícios, independente se ele era de uma cidade de Biblos ou da cidade de Cartago, né? Eles eram fenícios por terem uma cultura semelhante, certo? Mesmo vivendo em cidades com governos diferentes, que nós chamamos de cidade-estado. Finalizando ali, é importante destacar que os fenícios não praticavam apenas o comércio, eles também ficaram conhecidos pelos seus atos de pirataria e sequestro. Então a gente vai ver ali, a gente já achou aquele filme Piratas do Caribe, né? O Caribe fica aqui na América Latina, né? Ali mais ou menos na América Central. A história se passa naquela região. Mas alguns historiadores vão dizer que a pirataria surgiu lá com os fenícios. Né? Então os fenícios tinham esse costume de praticar a pirataria, né? E sequestros. Né? A pirataria, principalmente, é comercializar produtos roubados. Né? Eles roubavam produtos, roubavam embarcações, né? Pegavam as mercadorias das embarcações e para revender, né? Isso é pirataria. Sequestravam pessoas, em especial sequestravam mulheres, e em troca da liberdade delas perdiam mercadorias ou dinheiro. Então existiam alguns casos de pirataria praticado pelos fenícios. A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiu preservar parte de sua história, provavelmente por falta de conhecimento da importância e de seus recursos, de como proteger seu cotidiano e significados culturais. Mas é possível encontrar vestígios desse povo, dentre outras fontes, no Antigo Testamento, na Bíblia, Anais Assírios e Homero, que era um historiador. Gente, a Fenícia, quem conheceu hoje a região onde era a antiga Fenícia, vai ver muito resquício dos povos antigos, né? Como os sítios arqueológicos, que nós já falamos, sobre o que é o sítio arqueológico, né? Algumas construções antigas, o que sobrou das construções antigas, das primeiras construções da Fenícia. Só que assim, a Fenícia ela não conseguiu preservar muito a sua parte histórica. Hoje, quando a gente deseja estudar um pouco mais sobre a história da Fenícia, um livro que fala muito sobre os povos fenícios é a Bíblia, lá no Antigo Testamento. Né? Há alguns textos que falam sobre os fenícios. Anais Assírios são alguns livros históricos da Síria, onde hoje é Síria e Líbano. Né? Existem algumas informações e textos históricos que falam sobre a cultura desses povos. Certo, pessoal? Então, eu agradeço por vocês terem ficado aqui. Tentei ir bem rápido a aula, tentei assim, explicar bem detalhadamente, também não falar muito, né? Porque tá dando 30 minutos, para vocês não cansarem. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Saibam que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se precisar, eu gravo essa aula, eu explico para vocês novamente. Peço que vocês não fiquem em dúvida, que entre em contato com o professor. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula de História e Feliz Natal a todos!